Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos revisar o que nós estudamos a respeito de citologia e a organização básica de uma célula. Vamos lá? Então, antes de passar aí o primeiro slide, só para a gente relembrar, quando a gente fala esse nome tão estranho, citologia, nós estamos nos referindo ao estudo da célula. E ao falar da organização básica da célula, é para a gente entender que uma célula, por menor que seja, apesar dela ser tão pequena, ela precisa ter uma constituição básica e aí cada um dos seus itens são muito importantes para que as suas atividades possam ser desempenhadas. Então a gente vai revisar um pouquinho de que funções podem ser essas e que estruturas estão relacionadas ao desenvolvimento de cada função. E aí, para começar, nós vamos ver aí nessa questão um pouquinho do que nós estudamos. E nessa questão 1 nós temos o seguinte: costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido, então, elas são chamadas por que nome? E aí, vocês conseguem lembrar? Na letra A, nós temos aí a definição de autotróficas, heterotróficas, temos a opção de eucarióticas e procarióticas. Como é que é o nome daquelas células que vão ter esse núcleo tão definido? E aí, qual dessas opções vocês acham que é a correta? Nesse caso, a alternativa correta, pessoal, vai ser célula do tipo eucariótica, ou célula eucarionte. Quando a gente fala da célula eucarionte, é aquela que vai ser uma célula mais complexa, por possuir um número maior de estruturas dentro dela, e uma delas principais e que vai diferenciar de células mais simples é justamente esse envoltório nuclear. E dentro desse envoltório nuclear que está representado para vocês aí na coloração rosa, dentro desse rosa ainda tem uma outra menor em lilás, nós temos aí o nosso material genético que fica fortemente armazenado e protegido do contato com as outras atividades que acontecem fora dessa região. E por que é importante a gente resgatar algumas das informações? Porque lá no início ele dizia que é muito comum que as pessoas falem que todas as células têm membrana, citoplasma e núcleo. Mas para que serve a membrana mesmo? A membrana, que é essa estrutura que envolve toda a célula, ela faz um controle de quem pode entrar e de quem pode sair dentro da célula. Isso acontece tanto em células complexas, como é o caso de uma célula eucarionte, como ocorre também em células menos evoluídas, como é o caso das células procariontes que nós encontramos nos seres como as bactérias. E aí o citoplasma vai ser essa região aí meio gelatinosa, meio líquida, justamente onde nós vamos encontrar todas as estruturas, incluindo a estrutura do núcleo. E o núcleo, por fim, que só tem na célula eucarionte, como eu já falei para vocês, é onde está armazenado o material genético, que também vai ser cheio de poros, para controlar aí a entrada somente de algumas substâncias e evitando com que o material genético tenha contato com todas as atividades que acontecem fora dessa região. Então é importante a gente não esquecer que célula que possui núcleo é uma célula do tipo eucarionte, ou pode ser chamada ainda de célula eucariótica, que elas vão ter esse núcleo delimitado por o que a gente chama de carioteca. E aí, seguindo, já nessa questão 2 nós temos o seguinte: de acordo com a teoria celular, quais dos organismos a seguir não poderiam ser considerados seres vivos? Qual desses aí, gente, de acordo com essa teoria, não se encaixa? Seriam as bactérias, os protozoários, as algas ou os vírus? E aí? Nesse caso, quem não se classifica como ser vivo, com base na teoria celular, seria aí os vírus, Porque lembra que os vírus, na verdade, eles são considerados uma espécie de piratas, Porque eles não vão ter sua constituição própria. Os vírus só conseguem existir se eles conseguirem achar alguma estrutura viva, algum ser vivo, para aí sim ele conseguir roubar essa célula e começar a ativar todas as suas atividades. Então, o ser vivo, ele precisaria minimamente ter essa estrutura, o que não acontece com os vírus, E por isso a gente fala aí que os vírus não se encaixariam
como os seres vivos. E a gente tem alguns exemplos aí de formatos, né, de como que esses vírus podem ser representados. Nós temos os vírus com formato de bacteriófagos, nós temos aí também o vírus que ele tem mais esse formato de coroa, né, incluindo o coronavírus, né, que está em alta neste momento. Então é importante a gente saber que eles não são seres vivos porque eles não possuem suas próprias células, eles só conseguem existir desde que haja um hospedeiro para que eles consigam ativar todas as suas atividades, incluindo o processo de reprodução e o processo de um metabolismo ativo, tá bem? E aí, seguindo, na questão 3, nós temos o seguinte: assinale a alternativa correta. Na letra A, nós temos o seguinte: a membrana citoplasmática ela é exclusiva de células de vegetais. Na letra B, nós já temos o seguinte: o cloroplasto ele é responsável exclusivamente pelo armazenamento de nutrientes na célula. Na letra C, nós temos que a parede celular ela está presente tanto nas células de animais quanto nas células de vegetais. E por último, na letra D, nós temos a seguinte informação: a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular e pode ser encontrada em células de animais e vegetais. E aí, dentre essas alternativas, qual é a única alternativa correta? Nesse caso, a única alternativa correta, pessoal, é a letra D, porque a mitocôndria ela vai ser um órgão, ela vai ser uma daquelas estruturas. Lembra que eu mostrei a imagem da célula no início da aula? E dentro daquelas estruturas nós temos uma que se chama mitocôndria, que o seu papel vai ser justamente realizar o processo de respiração, tá? As demais estão erradas por quê? Por exemplo, na letra C fala que a parede celular está presente tanto em animais quanto em vegetais, quando na verdade essa estrutura só pertence às células vegetais. O cloroplasto, né, ele vai ser responsável pela pigmentação também, né, das plantas. E quando fala na letra A que a membrana citoplasmática ela é exclusiva das células de vegetais, também vai estar equivocado porque a membrana citoplasmática também está presente em células animais, tá bem? E aí na questão 4 nós temos o seguinte: observe o esquema abaixo referente a uma célula eucarionte. Lembra que a célula eucarionte é aquela que possui citoplasma, membrana e um núcleo para armazenar o material genético. E aí pergunta para vocês, diante desse esquema representado, né, refere-se a uma célula de que tipo? E aí, será que é uma célula animal porque tem a ausência de centríolos? Ou seria uma célula animal porque apresenta a estrutura de número 1? Na letra C nós temos aí vegetal porque apresenta a estrutura de número 2. E na letra D nós temos vegetal porque se observa a ausência de vacúolos. E aí, qual dessas alternativas na verdade é a correta? Nesse caso, a alternativa correta, gente, é a letra C, tá? Porque fala o seguinte: vegetal porque apresenta a estrutura de número 2. Essa estrutura de número 2 vai ser exatamente o cloroplasto. Lembra que as plantas, né, têm até uma certa pigmentação. Por que essa pigmentação, então, às vezes acontece, né? Porque tem a presença da clorofila. E essa clorofila é armazenada dentro dos cloroplastos, que é o que está representado aí na estrutura de número 2. Já na questão 5, nós temos o seguinte: preparou-se rapidamente uma lâmina a ser examinada ao microscópio óptico para identificar se o material é de origem animal ou vegetal. Convém observar se as células possuem qual dessas estruturas? Letra A, núcleo. Letra B, membrana celular. Letra C, parede celular. Ou letra D, mitocôndrias. E aí, dentre essas alternativas, qual vocês acham que seria o suficiente para a gente identificar aí se é de origem animal ou vegetal? Nesse caso, nós estamos nos referindo, gente, à parede celular, tá? A parede celular, se estivesse presente, já nos daria, né, a chance de estar diante de uma célula do tipo vegetal. E a parede celular é uma estrutura exclusiva das células do tipo vegetal, tá? E aí a gente tem a representação também de como que seria, ó,
essa parede celular, seria essa camada, essa delimitação toda em verde que está em volta aí da célula, tá bom? E aí na questão 6 nós temos o seguinte: os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum as seguintes estruturas. Letra A, lisossomos e peroxissomos. Letra B, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Letra C, retículo endoplasmático e ribossomos. Ou letra D, ribossomos e membrana plasmática. E aí, o que esses seres têm em comum? Nesse caso, a estrutura que ambos vão possuir vai ser a questão do retículo endoplasmático e dos ribossomos. E por que eles vão possuir essa característica? Todos os seres vão ter aí, vão precisar dessa estrutura que é responsável, né, pela produção de proteínas. Então, os ribossomos, eles são como se fossem pequenos granulos que ficam soltos pela célula ou podem ficar aderidos ao retículo endoplasmático. E aí, graças a essa estrutura, nós vamos ter a produção de proteínas. E a produção de proteínas, ela é muito importante para que haja a formação até mesmo do material genético, tá? Tanto do DNA quanto do RNA. Por isso que está presente também em bactérias. Então, os ribossomos, apesar de serem tão pequenos, eles desempenham uma função extremamente importante, já que contribui aí para a formação do material genético, né, e das estruturas dos ácidos nucleicos, que seriam aí, como eu já falei para vocês, o DNA e o RNA. Então, essa foi a nossa aula sobre revisão de células. Eu espero que vocês tenham conseguido revisitar alguns dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo do ano e vocês podem rever essa aula na plataforma Eduque. Até a próxima aula!